Então, tem empresa que chama de agilista, tem empresa que chama de Agile Coach, tem empresa que não tem nenhum nem outro, a empresa simplesmente fala sobre Scrum Master, né? E por aí vai. Mas todo mundo é agilista, todo mundo trabalha com Agile, todo mundo é agilista. Basicamente essa é a tendência aí no momento, essa nova profissão aí. E tá virando um profissional muito eclético, um profissional bem diferenciado, né? E esse agilista precisa dominar 5 áreas de conhecimento. Eu já falei para vocês na, na terça-feira, já falei para vocês de uma das áreas de conhecimento. Eu falei sobre coaching profissional. Né? Hoje eu vou falar sobre liderança, ensino e facilitação. Beleza? Bom, o que o agilista precisa saber sobre liderança, ensino e facilitação? Primeiro, deixa eu rever aí quais são essas 5 áreas, né? Eu quero que vocês entendam direitinho, que é para vocês entenderem o que se espera desse profissional dentro do mercado, né? E o que esse cara precisa fazer quando ele é contratado por uma empresa. Quando a gente fala de liderança, ensino e facilitação, a gente está falando de uma das áreas que o agilista precisa dominar. Né? Tem mais 4 áreas. A outra área é coaching profissional, então ele precisa desenvolver dentro dessa área a habilidade de entender as pessoas, inteligência emocional, tem que se ferramentar, é o coaching profissional. Então ele tem que ter uma escola para poder ter ferramentas, para poder aplicar, para entender qual é a abordagem do coach. Né? A segunda área, ou quer dizer, a terceira área, liderança, ensino e facilitação, coach profissional, terceira área, gestão ágil de projetos e de produtos, né? O máximo possível da gestão de produtos, porque é uma formação muito ampla, muito profunda. Você não precisa saber com muita profundidade a gestão de produtos, tá? Mas o gerenciamento ágil de projetos é importante que você conheça bem. Né? Por quê? Porque a maioria das empresas organizam suas coisas, as demandas em projetos. Então você, como agilista, você precisa saber como é que você organiza. Como é que eu faço gestão de risco, como é que eu boto a pitada de agilidade em cima disso. É por isso que a gente chama de gestão ágil de projetos. Né? Então essa é a terceira área. A quarta área é a agilidade de negócio, ou business agility. Né? Então dentro dessa área a gente vai estudar um monte de coisa de gestão de administração, gestão financeira, gestão empresarial em geral. Aí algumas pessoas falam assim, mas aí precisa fazer um curso de administração? Eu preciso fazer um MBA? Não, não precisa. Você não precisa, né? Não precisa porque eu tenho uma formação na qual eu fiz uma curadoria disso aí, daquilo que é essencial para um agilista conhecer quando a gente fala de agilidade de negócio, tá? Mas é aqui que a gente vai falar de gestão Lean, né? Entender o pensamento Lean, entender estruturas de governança, o que é governança dentro da empresa, tudo isso. Né? E aí a última área, mas não menos importante, o autoconhecimento. Tá? Extremamente importante para os profissionais de hoje em dia, né? O profissional se conhecer antes de poder ajudar outras pessoas. Hoje isso também ajuda, né? Precisa engajar as pessoas nas reuniões, precisa engajar as pessoas no sprint planning, nas reuniões de refinamento, reuniões de reabastecimento, ou seja o que for. Eu preciso ser capaz de engajar as pessoas, né? E para engajar as pessoas eu preciso saber, estou engajado? Né? Então o agilista comunica aquilo que ele quer ver. Ele vive aquilo, ele dá exemplo. Né? E hoje na live eu quero falar especificamente sobre uma área bem bacana que é liderança, ensino e facilitação. Tá bom? Bom, liderança, ensino e facilitação por quê? Porque é muito importante para o agilista, porque muito agilista, muito agile coach, ele é contratado nas empresas para dar treinamentos. É praticamente inevitável você como agilista dentro da empresa você ser contratado e não dar treinamento. Você vai acabar dando treinamento, você vai ter que criar treinamentos,
né? Então vem a questão do ensino e a questão da facilitação. O que é a facilitação? Vou já falar da liderança. Facilitação de processos, né? Como é que eu faço, que técnicas eu tenho para fazer a facilitação, como é que funciona um evento, uma reunião facilitada profissionalmente, né? Que é para justamente evitar reuniões desgastantes, reuniões desnecessárias, reuniões nas quais a gente tem uma eficiência muito ruim, né? Vocês conhecem a eficiência da reunião? Então a gente calcula assim, ó. A eficiência da reunião é a quantidade de pessoas que estão efetivamente contribuindo, ou seja, falando na reunião, tá? Você sabe que não é todo mundo que está na reunião que vai falar, né? Você dá uma contribuição, sim ou não, mas efetivamente contribuindo continuamente, imagina que você tem 10 pessoas, por exemplo, você vai ter 3, 4. Então, o número de pessoas que estão efetivamente contribuindo, né, para a reunião, gerando o output da reunião, dividido pela quantidade de pessoas dentro da reunião. Então, no exemplo que eu dei 3 dividido por 10, dá 33%. Então, essa eficiência é muito ruim. Então, em se tratando de eficiência de reunião, eu tenho que buscar algo em cima de 75%. Então, o máximo possível, o mais alto possível. Para quê? Porque assim, ó, quando a gente trabalha com um modelo como o Scrum ele já traz o mínimo necessário de reuniões para você trabalhar. O mínimo suficiente, necessário e suficiente para você construir projetos, construir soluções de sucesso. Tá? Então, para que eu vou fazer outras reuniões? Por que eu não trago para dentro dos eventos do Scrum? Tá? Isso tudo é facilitação. Tá? Entender o processo, fazer a agenda de um sprint planning, fazer a agenda de um daily scrum, não, mas preparar de repente, né, sugerir perguntas, sugerir que tipo de bate-papo que vai ser tomado no Daily Scrum, por exemplo, Daily Scrum de 15 minutinhos, usar o pensamento Lean dentro do Daily Scrum, isso é importante. Né? Fazer a agenda de Sprint Review, fazer a agenda de Sprint Retrospective, fazer a agenda de refinamento, de planejamento de entrega, tudo isso é facilitação. Mandar e-mail para o pessoal, lembrando, você tem que estar aqui no horário tal, eu vou utilizar esse mural aqui. Facilitação. Né? E quando a gente fala de facilitação, não esqueçam, a gente fez uma live, eu fiz uma live muito legal ontem com o criador do PBB, Product Backlog Building, que é o Fábio Aguiar. O Fábio Aguiar, colega muito bacana, muito gente boa, né? Um dos poucos agilistas humildes de coração, de bom caráter. E ele falou de uma coisa assim, pessoal, sensacional, que ele é mestre. Facilitação visual. Então, por exemplo, você imagina que eu estou dando treinamento e eu te apresento uns rabiscos assim. Ó. Não dá, né? Agora imagina que eu estou dando um treinamento e aí eu começo a apresentar algo mais estruturado. Imagina que eu estou dando um treinamento e eu começo a apresentar, começo a desenhar aquilo que eu estou falando enquanto eu estou falando, ou então pedaços, né, deixo já preparado, isso engaja muitas pessoas. E isso eu posso transferir para um software como o Mural, como o Miro, isso é facilitação. Né? Facilitação visual. Por que visual? Porque é a linguagem que o cérebro fala, pessoal. O cérebro se comunica visualmente, de maneira mais fácil. Né? A comunicação visual ela vai no âmago, vai lá no centro do cérebro, lá no teu hipotálamo. E você entende as coisas mais rápido. Né? Então, se você não está entendendo o que eu estou falando, quando eu começo a desenhar, além de te engajar, porque você fica pensando o que, que vai vir, nossa, como ele faz um desenho legal, e aí você presta atenção para a explicação, você, você presta atenção para a explicação, você fica ansioso para ver o que está vindo, né? Porque o desenho é bacana, é engajador, né? E a pessoa acha interessante enquanto você explica, você desenha. Então é absolutamente sensacional. Facilitação visual. Né? Sobre ensino, já dei uma pincelada aí, agora sobre liderança. Liderança é um aspecto que o agilista precisa dominar, porque, pessoal,
tem muitos modelos de liderança no mercado. Muitos. Sei lá, quando a gente fala de Scrum Master, a gente fala de liderança servidora. Quando a gente fala, não sei o que, tem a liderança adaptativa. Ah, não sei o que, tem a liderança não sei das quais. Liderança não sei o que, liderança não sei o que. Cheio de liderança. Mas o modelo que seja qual for o modelo, né, tem duas coisas que eu queria falar para vocês sobre liderança que eu considero extremamente importante, que primeira coisa, um bom líder, né, ele ele não gera, ele não cria liderados. Um bom líder, ele, ele constrói, ele vai criando novos líderes. Tá? E a segunda coisa, como é que eu faço isso? Dando exemplo. É simples assim. Ponto final. Você pode vir com qualquer modelo, qualquer fórmula, qualquer coisa. Se você não lidera dando exemplo, se você esquece aquele ditado que, né, as vovós falavam, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é coisa leviana. Isso aí acabou. Naquela época tudo bem, que Deus a tem, minha vovozinha, né? Mas hoje em dia não tem mais isso não, pessoal. É faço o que eu digo porque eu faço igual. Então a gente está vivendo um momento de quebra de crenças antigas, de jargões, de frases de efeito. A gente está vivendo um momento assim. E essa frase de efeito, esse ditado popular aí, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, porra nenhuma. Ninguém vai nessa geração nova. Imagina. Se você quer que as pessoas sejam produtivas, pergunte-se: eu sou produtivo? Se você quer que as pessoas estejam engajadas, pergunte-se: eu estou engajado? Se você quer que as pessoas façam ABC, você está fazendo ABC? Entende? Ou você está dando uma razão, um propósito? Um líder é isso. Um líder ele inspira. Ele não pode ser sempre um cara muito diretivo, muito mão na massa. Vai chegar no momento que eu desenvolvi a minha equipe, criei sinergia e eu preciso então começar a inspirar as pessoas para criar novos líderes, porque eu não vou estar lá para sempre, né? Então, a ideia da liderança é essa, né? É criar novos líderes, não ficar buscando liderados, seguidores, etc. Né? A gente não está vivendo mais época de guru. Você tem que ser seu próprio guru, né? E o líder precisa dar exemplo. Isso é importante. Tá legal? Então essa área de conhecimento, liderança, ensino e facilitação é uma área extremamente essencial para o agilista, porque você vai ser contratado para dar treinamento. Você tem que saber preparar um treinamento, você tem que saber entregar o treinamento, a gente fala entregar o treinamento significa fazer, dar o treinamento, né? Você precisa saber sobre ferramentas de engajamento de pessoas, né? E o dar o treinamento casa muito com facilitação também, né? Porque na facilitação, principalmente hoje, né, com o trabalho virtual, você precisa encontrar ferramentas de software que são legais. Você precisa saber usar essas ferramentas. Você precisa saber, se possível, né, se você quiser ter um diferencial, escuta o que eu estou falando. Se você quiser ter um diferencial bacana, top, aprende facilitação visual, né? Visual Thinking, da Gisele Botelho, recomendo. Muito top. Você precisa ver. Ela faz alguns treinamentos do CSM, do Scrum Master, né, comigo. O feedback que a gente recebe das pessoas é extraordinário. Porque engaja de uma maneira tal que o pessoal fica vidrado. E aí você começa a ver todo mundo com a câmera ligada sem você pedir. Isso é sensacional. Isso é impagável. E você retém as pessoas e você ajuda elas a reterem mais aquilo que você está passando. Olha só o que faz a facilitação visual, né? Olha, o Marco Casarim já fez, né? Sensacional, né? E ó, tem que botar a mão na massa, tem que testar, tem que escrever, tem que desenhar, porque senão você vai esquecer, viu, Marco? Tem que fazer, que senão você vai esquecer. E quando você casa os teus desenhos, olha a facilitação, olha como é importante. Quando você casa os teus desenhos que você faz e monta um mural e vai construindo aquele mural naquele software mural,
né, ou Miro, né? Nossa, pessoal, é sensacional, o pessoal adora demais. Então você imagina uma reunião, imagina, vamos fazer um experimento de pensamento aqui. Imagina você fazendo uma facilitação onde todo mundo está super engajado, de olho vidrado assim, de olho aberto, olhando para você assim. Caramba, Heitor, fala de novo. Porra, que legal. Ah, entendi. E o cara sai daquela reunião, né, com vontade. Passa rápido o tempo vai passar rápido, né? Além do tempo passar rápido, as pessoas vão gerar o output da reunião. Isso também tem a ver com facilitação. Isso é super importante, né? Então, quando a gente fala de facilitação, a gente está falando assim, ó, é um aspecto crucial para o agilista, porque você vai ser contratado para implementar o Scrum. E aí, você tem que saber como é que funciona, fazer uma agenda de sprint planning, fazer uma agenda de revisão do sprint, retrospectiva, refinamento, entendeu? Então você e não pode se focar só nessas reuniões do Scrum. Você tem que um bom facilitador, um agilista que sabe facilitar legal, ele pode facilitar qualquer reunião de qualquer método. Só me fala qual que é a ideia, qual que é a agenda, qual é o output, aí eu penso nos meus 5 P's. Os 5 P's de uma sessão facilitada. Não vou falar quais são os 5 P's aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, né? Porque eu gosto muito de falar dessa área, e essa área é bacana e tem muita coisa para destrinchar, né? Mas eu vou te falar uma coisa. O último P é produto. O que você quer produzir naquela reunião? Aí você pensa no teu processo, na tua agenda. Aí uma coisa vai puxando a outra. Se eu quero ter como output da reunião, por exemplo, um documento XYZ, eu tenho que garantir que os inputs da reunião estejam lá, porque senão eu não vou conseguir gerar esses outputs, essas saídas, né? E eu tenho que pensar numa agenda de forma tal que eu vou gerando paulatinamente o meu output, o meu documento XYZ, entendeu? Isso é facilitação, é o beabá da facilitação. Agora, quando a gente fala de facilitação no mundo virtual, porra, aí o assunto é mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Por que, que o buraco é mais embaixo? Porque agora você não está vendo a pessoa não está dentro da sala com você numa reunião. Você tem que saber engajar a pessoa que está com uma câmera desligada, que não está querendo ligar a câmera por qualquer que seja o motivo, né? Então, não está querendo ligar a câmera por qualquer que seja o motivo, então você está querendo engajar a pessoa, você quer trabalhar a pessoa, você quer que a pessoa abra a câmera para você trabalhar, para você realmente, efetivamente gerar o output daquela reunião. O cara não quer ligar a câmera, aí você fica falando, no começo eu fazia assim, liga a câmera, pessoal, regra do treinamento, todo mundo tem que participar do treinamento com a câmera ligada, tá bom? Aí o pessoal ligava, porque porra, eu sou um instrutor, né? O pessoal quer se certificar, aí o pessoal ligava a câmera. Porém, o que acontece é o seguinte, né? E se o cara não tá legal? Eu já tive gente, por exemplo, que eu tomei a vacina, não sei o que, a AstraZeneca, e eu tô super mal, tô com os olhos inchados, etc. Então, o que você pode fazer, né? Então, eu preciso encontrar uma outra forma de reduzir o impacto da separação geográfica. Facilitação visual. Pessoal, quando eu fiz o curso da Gisele, porra, minha vida mudou pra caramba. Facilita demais. Não quer ligar? Tá passando mal? Tudo bem, não tem problema. Mas eu tenho responsabilidade como instrutor. Eu tenho responsabilidade como instrutor, né? Então como instrutor, como instrutor, né, garantir que o pessoal vai sair do meu treinamento com conhecimento na cabeça. Então, a facilitação no mundo virtual, ela fica mais difícil. Por quê que ela fica mais difícil? Porque você não está vendo a pessoa, bicho. E você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, né, para que a pessoa entenda que eu preciso. Apesar da gente. Senão a gente vai fazer uma call, vamos fazer uma call por telefone, né? Então não é legal. Então, às vezes, só falar, pô, liga a câmera não dá, ou a câmera tá quebrada. Então eu preciso me rebolar, cara. Se vira nos 30.
Isso é importante pro agilista, entendeu? E isso, pessoal, depois eu vou falar para vocês, depois que começou a pandemia que eu fui abrir os olhos para esse negócio, né? Eu nunca fui um as do desenho, mas também nunca desenhei tão terrivelmente. Porém, depois que entrou a pandemia, depois que eu comecei a dar treinamento, fazer facilitação, dar consultoria online, tudo online, é muito desafiador. Muito desafiador. Como é que você vai fazer gerar um senso de urgência com o negócio online? Porra, você tem que se desdobrar em dois, três, quatro pessoas para poder ter que usar muita criatividade para você realizar e obter os resultados que você obtinha antes, né, que você costumava obter antes no presencial. E isso sem facilitação, esquece, bicho. Esquece. Porque é por isso que a gente está em reunião, reunião o dia todo, todos os dias. Ninguém aguenta. Você já se perguntou por que você está em reunião o dia todo, todos os dias? Aí você vai começa a pensa na eficiência da reunião de novo, né? A eficiência da reunião, eu vou falar para vocês de novo, é a quantidade de pessoas que estão efetivamente contribuindo dividido pela quantidade de pessoas na reunião. Você tem que buscar algo em cima de 75%. Pelo menos, o máximo tem que se aproximar ao máximo de 100%. É difícil, obviamente, porque às vezes as pessoas não estão no seu melhor dia, etc. Mas a presença dela é importante para uma coisa ou outra, né? Mas 75% já é um número muito bacana. Reuniões desnecessárias, desengajadoras, é um porra, é a fórmula do insucesso, é a fórmula da produtividade baixa, né? Então isso é complicado, tá? Então fazer facilitação hoje num mundo virtual, pessoal, não é para qualquer um não. Não é pra qualquer um, não. Eu falando pra vocês, quando começou a pandemia, eu tive que me reinventar, bicho. Eu falei, pô, tô com 40, quase 45 anos, dando treinamento e fazendo isso há quase 20 anos, 17 anos, né, já. E, porra, e vou ter que aprender mais coisa. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente tem que estar toda hora se reinventando. Kaizen na cabeça, filosofia Kaizen continuamente. Fui aprender facilitação visual, tive que aprender a usar softwares que eu não sabia utilizar, entende? Então se você fizer um curso comigo, você já vai sair na frente porque você já vai receber isso aí tudo de mão beijada. Você não precisa pensar, dar murro em ponto de faca, sei lá, pedir para cliente reclamação de receber reclamação de cliente porque o treinamento não está legal, porque está chato, porque está isso, porque está aquilo, porque não sei o que. Tem que usar criatividade, tem que saber facilitação. Aí você percebe que o ensino e a facilitação eles andam né, de mãos dadas. Ensino e facilitação é muito importante. Né? Por quê? Porque o ensino, né, ele também acontece, né, o instrutor ele também vira um facilitador. Eu sou o facilitador lá da sala de aula. Né? O instrutor também é um facilitador. Né? O instrutor, além, ele é muito mais do que um facilitador, mas às vezes ele é um facilitador, às vezes ele é coach, às vezes é psicólogo, às vezes é professor, instrutor, é de tudo, tem de tudo. Né? Então a questão da facilitação do ensino anda de mãos dadas, não tem como separar os dois, especialmente agora com o trabalho virtual. Né? Agora, a liderança, como eu já falei para vocês, né, vocês podem falar de modelos e mais modelos e mais modelos. A parada é o seguinte, bicho, na boa, é liderar dando exemplo, dar exemplo e gerar novos líderes. Só isso. Se você consegue fazer essas duas coisas, você já sai na frente de muita gente. Você já sai na frente de muito agilista, porque para eu fazer isso não é fácil, né? Eu preciso saber ser inspirador. Eu preciso saber engajar as pessoas. Eu preciso saber evocar a necessidade de buscar mais nas pessoas. Como é que eu faço isso? Entendeu? Então, não é fácil fazer isso. Por isso que amanhã eu vou falar sobre a terceira, eu vou falar sobre as cinco áreas todas, tá? Mas eu vou falar sobre a terceira área de conhecimento do Agile Coach, que é autoconhecimento. O autoconhecimento. Mas então, o autoconhecimento eu não aprendo quando eu faço um curso de liderança? Sim,
Quando você faz um curso de coaching, você aprende um pouquinho de autoconhecimento. Quando você faz um curso de uma formação em coaching, né, você aprende um pouco de autoconhecimento. Quando você faz um curso de liderança, você aprende um pouco de autoconhecimento. Só que o autoconhecimento é uma coisa tão importante hoje em dia, né, que merece ser uma área por si só, porque é muito foda. Eu já falei em algumas lives no decorrer das últimas semanas, eu falei de humildade e gratidão. Como é que a gente pratica isso? Heitor, faz sentido falar disso no mercado corporativo? Cadê meu amigo Marco Casarim? Reforma íntima também no mundo corporativo. Não é só que faz sentido. Se você me perguntasse isso uns 3, 4 anos atrás, eu até responderia: cara, eu não sei se faz sentido, talvez faça, né? Mas isso é mais para pessoa, né, bicho? Depois da pandemia, tá todo mundo no mesmo saco, tá todo mundo atravessando problemas, os mesmos problemas, cara, não é que faz sentido mais, é que precisa de autoconhecimento. O mundo tá cheio de gente danificada, detonada, cheio. E eu tô falando pensa no espectro da danificação, assim, ó, que vai desde mau caráter até doido. É só o que tem. O que tem de agilista dentro desse espectro não tá no gibi, entendeu? Por isso que na semana da nova profissão eu chamo de agilista 4.0, porque eu faço uma alusão à indústria 4.0. E essa galerinha que está nesse espectro está danificada, está quebrada, não gera resultado, não se destaca. Tá? Então, bicho, cuidado. Não seja mais um. Ouve o que eu estou falando. Autoconhecimento, vai praticar meditação, vai tentar te entender, né? Vai fazer sessões de coaching, vai fazer, sei lá, vai aprender medicina tradicional chinesa, vai aprender alguma coisa que te conecte contigo mesmo, né? Para não ficar um pouco en passant, vou falar para vocês na prática o que significa se conectar consigo mesmo. Isso você só ouve aqui na live, isso eu não falo nos treinamentos não. Se conectar consigo mesmo é entender o que te tira do salto. Quais são os gatilhos que tira você do sério, que faz você perder o equilíbrio, o balanço, que faz você ficar com raiva, triste, feliz demais. Né? Geralmente a gente se preocupa com questões negativas, né? Mas é bom a gente também, a psicologia positiva fala muito disso, né? Focar nos aspectos positivos e reforçá-los, isso é bom também. Mas aqui quando a gente fala de autoconhecimento, né, a pegada é entender o que te tira do salto, ou seja, é coisa ruim. O que me tira do equilíbrio é coisa ruim. Então o que é que te tira do equilíbrio? É o cara buzinando atrás de mim, é a moto que passa, é o fulano que me pede, o chefe que pede para fazer hora extra. Daí eu vou agir assim, assim, assado. Então você escolhe o que você tem que pensar. Porque aquilo que você pensa determina como você vai agir. E você entra num ciclo vicioso. Né? Porque aquilo que você, se é coisa negativa, é ciclo vicioso. Aquilo que você pensa determina como você age, e a forma que você age reforça como você pensa, e você cai num buraco, meu amigo, e já era. Aí você vai entrar no espectro dos danificados. Não dá para fazer isso. Né? Você vai ser mais um agilista que não pratica humildade e gratidão, que não sabe ser um líder inspirador, mas sabe fazer uma retrospectiva sensacional, mas sabe fazer um CFD, um burn down que ninguém, nossa, que não tá, né, que é sensacional, que é bonito, sabe o Gira, sabe fazer dashboard no Gira, no Azure DevOps e o Power BI e o cacete A4, mas é no espectro de danificado, o cara tá bem lá no meio. Agilista desse não vinga, tá entendendo? Esse tipo de profissional na indústria 4.0 vai ser ceifado. Escreve o que eu tô te falando. Profissional assim na indústria 4.0 vai ser ceifado, vai sair fora do mercado. Então o que eu estou falando para vocês, pessoal, são coisas que vocês vão estar vendo no decorrer das próximas 2 décadas, pelo menos.